Fala galera, tudo certo? Esse vai ser o único vídeo que eu vou falar sobre o Covid-19, certo? E eu já vou te dizer por que eu vou falar só nesse vídeo. Porque a gente está tendo muita informação sobre isso, é televisão, é internet, tá em todo canto falando sobre o Covid-19. Então, o meu conselho para ti é: absorve o que é importante e para de ficar vidrado nisso, porque senão tu vai expirar. É isso que vai acontecer. E eu não quero contribuir com isso. O meu canal é para te ajudar a mudar de vida, é para te ajudar a viver de barbearia. E ele vai continuar ainda mais intensamente nesse período que a gente vai precisar de tanta ajuda. É por isso que eu tô fazendo 2 lives diárias, cara. Eu tô ficando já sem voz de tanta live que eu tô fazendo e vou postar bastante conteúdo aqui para que vocês saiam dessa situação muito melhores. Eu quero que vocês entendam que a gente está nessa situação e a gente não é essa situação. Um momento a gente vai sair disso tudo e quando isso tudo acabar, tu tens que estar preparado. Então o meu objetivo com isso, com todos esses vídeos, é te deixar preparado quando as coisas voltarem ao normal. Por isso que a gente vai intensificar tanto os conteúdos que a gente vai deixar aqui no YouTube e lá no Instagram. Ah, Felipe, mas dá uma previsão pra gente, isso, aquilo. Cara, eu não sou especialista. Eu não sou especialista. E qualquer barbeiro que tente dar alguma previsão ou tente te dar algum aconselhamento sobre o coronavírus, tens que tomar cuidado com isso porque nós não somos especialistas. Então, se tu queres saber um pouco mais, ter a ideia da previsão de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação e ter dados científicos de verdade, eu vou te indicar um cara que é o melhor trabalho do Brasil e olha, talvez um dos melhores do mundo. Um cara que é especialista, é um virologista, é um baita de um cientista, é um cara que eu já conhecia e que tu pode seguir ele para entender por que é tão perigoso esse Covid-19 e por que a gente não pode desleixar e achando que o governo está fazendo, meu Deus, não deveria estar fechando nada. Para tu entender realmente o que está acontecendo e para que tu tenhas previsibilidade do teu negócio, quando é que vai acontecer, quando é que vai voltar e tal. Átila e Amarino. Para uma outra pessoa. Então a gente tem o segundo caso aí acontecendo no 6º dia. Ele é a melhor pessoa para tu te instruir. Não é o Felipe Caetano. Minha especialidade é te ensinar sobre barbearia. Não são os barbeiros que vão te falar sobre o vírus. Pega uma fonte segura. Posso te falar é do teu lado mental. Absorve exatamente o que tu precisa absorver e, o restante deixa de lado, senão tu vais enlouquecer. O que eu, Felipe Caetano, estou fazendo nesse momento? Eu estou sempre em contato com a minha família, estou isolado, se vocês verem, né, tá até com um pouco de eco aqui no áudio e tal, porque eu estou num outro lugar, estou em casa, né, obviamente, então eu não tô, a gente está sempre em contato com os familiares e tal, quando precisa ir em supermercado, sou eu que vou, porque minha mãe já está perto do grupo de risco, meu pai já está perto do grupo de risco, inclusive o meu pai, ele é o responsável aqui pela saúde no estado de Santa Catarina, um dos responsáveis, não é o responsável, então eu sei bem o que está acontecendo e eu sugiro que vocês façam isso também, entrem sempre em contato com a família e tenham esse controle aí para ninguém se infectar. Outra questão que é super importante que a gente está fazendo aqui, a gente absorve só o que é necessário e segue a vida. Como é que a gente está seguindo a vida? Eu estou estudando igual um maluco. É isso que eu estou fazendo, estudando bastante e trabalhando bastante, né? Eu tenho a possibilidade de trabalhar online, tu não tens essa possibilidade, mas eu estou tirando para estudar nos meus momentos que eu estaria viajando ou fazendo outras coisas. Eu estou estudando bastante, eu estou me desenvolvendo e eu coloquei como um mantra para mim sair dessa situação muito melhor. Uma pessoa muito melhor, muito mais inteligente, com muito mais conhecimento, porque eu sei, e infelizmente isso vai acontecer, e desculpa ter te falar isso, quando a gente terminar isso daqui, toda essa situação, muita gente vai estar quebrada, muita gente vai estar mentalmente destruída. E para tu não ser uma dessas pessoas, estuda, cara, sabe? Estuda e, sabe, limpa um pouco a tua mente sobre isso tudo que está acontecendo. Legal? Quer tirar todas as dúvidas? Átila e Amarino, não é o Felipe Caetano. O Felipe Caetano hoje vai falar contigo sobre degradê, certo? Então, o assunto de hoje é sobre degradê e as formas que a gente vai fazer, que a gente pode fazer o degradê, os pontos positivos, os pontos negativos, enfim. Eu vou rodar uma vinheta aqui pra gente quebrar esse assunto, pra tu te concentrar e aproveitar. Eu vou te entregar muita qualidade nesses próximos meses aí, ou no próximo mês que a gente ficar nessa situação. Beleza, pessoal? Então, roda a vinheta e vamos lá!
Vamos trocar um pouquinho a energia? Vamos? Beleza, então vamos lá. Agora é o seguinte, esse assunto é super importante. Qual é a melhor maneira de tu fazer um degradê? E, cara, se eu ganhasse R$1 a cada vez que a pessoa me pergunta sobre isso daí, eu acho que eu estaria milionário. Porque realmente é uma dúvida de muito barbeiro. Qual é a melhor maneira de fazer o degradê? Antes de te apontar as maneiras de degradê e quais são os pontos positivos e os pontos negativos, eu tenho que te falar uma coisa. Muita gente, quando vai aprender a fazer um degradê, fica olhando vários lugares. Sabe aquela coisa de, nossa, cara, aquele jeito ali é muito legal, e tu vais lá e tu começa a fazer daquele jeito, ou, caramba, olha só, me apresentaram um outro jeito, eu vou fazer dessa forma aqui. E a pessoa fica assistindo vários vídeos e esse excesso de informação acaba te confundindo. E é muito comum tu fazer e tu acertou e tu, cara, esse método é muito bom, é o perfeito, é isso que eu quero. Aí, de repente, tu erra um pouquinho aquele método, cara, putz, errei, esse método não é tão bom assim. E tu começa a testar outros métodos. Isso não é legal, tá? Se tu ficar fazendo isso, vai demorar muito a tua evolução. Tu vai tentar de um jeito, tentar do outro e tal, e tu não vais pegar a manha, porque cada tipo de degradê tu tens que te acostumar. O degradê, ele é algo que é totalmente um passo a passo, ele é um processo que deve ser seguido. Tu tens que ser até meio metódico, para falar a verdade. Eu não sou um cara metódico, tá? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade em sempre fazer a mesma coisa. Eu gosto de fazer aqui, de repente ali e tal. Eu gosto de ser sempre muito criativo, mas quando o assunto é degradê, cara, eu acho que foi a primeira coisa na vida que eu comecei a fazer tão metódico assim. É esse passo, depois esse passo, depois esse passo e depois outro passo. Eu fui dar uma aula recentemente para um rapaz, ele é aqui da minha região e tal, e eu percebi uma coisa que já vinha acontecendo com bastante aluno, que quando tu vais fazer um degradê, a pessoa não segue um passo a passo, é mais ou menos assim, tu estás fazendo uma parte, aí tu vais para outra parte, aí de repente tu volta, e tu vai para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, e tu vais fazendo tanta coisa que fica um pouquinho a desejar aqui, aí depois tu volta para arrumar aqui, mas lá já ficou um pouco a desejar, e a parada vai virando uma bola de neve que tu acaba te perdendo. Então, o degradê, ele é sempre um processo que tem que ser passo a passo. Como é que eu devo entender o degradê? O degradê, ele é sobre cor, né? Tu tens cores ali e tu tens que fazer com que essas cores elas sejam distribuídas de uma forma bem igualitária e que exista uma transição bem suave. Quando a gente fala sobre os degradês comuns no mundo da barbearia aqui no Brasil, que é o low fade, o mid fade e o high fade. Então a gente parte de uma cor bem escura até uma cor bem clara. E quanto mais escuro for e quanto mais claro for, maior a minha cartela de cores. Tá de acordo? Vou te dar um exemplo. Quando tu vais fazer um degradê e o cabelo é muito escuro e a pele é muito clara. Tá vendo esse contraste? A diferença é muito grande. Então a cartela de cores ela vai ser enorme. Então tu vai precisar de muito mais atenção, tu vai precisar de mais pentes. Por que tu precisa de mais pentes? Porque tem mais cores para trabalhar ali, beleza? E agora tem ao contrário, né? Quando a cor do cabelo e a cor da pele são muito próximos, eu tenho uma cartela de cor bem reduzida. Então não tem necessidade de tu passar tantos pentes. Beleza? Então, além de todo o processo que tu tens que saber, tu também tens que entender um pouco o degradê e entender que ele é cor. Degradê é cor. Bota isso na tua cabeça. Tudo tranquilo? Tudo certo? Então beleza, então vamos lá. Quando tu começa a aprender o processo de fazer o degradê e tu realmente encaixei nesse corte, os teus cortes vão sair muito mais rápidos com o tempo e vão sair muito melhores se tu vais acertar 99,9% das vezes. E hoje tu tens que tomar uma decisão que tipo de degradê que tu vai seguir. E é por isso que eu quero te falar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Basicamente, nós temos dois tipos de degradês que a gente vai fazer. Existem variações desses tipos que eu vou te falar agora, tá? Mas como base, nós temos dois, de cima para baixo e de baixo para cima. Todos eles têm pontos positivos e têm pontos negativos, certo? O ponto positivo, quando tu faz de cima para baixo, é que tu és obrigado a treinar o teu olhar para enxergar cores. Então, se tu tens dificuldade, tu queres evoluir a cor do degradê, como tu não vais depender de marcações, né? Qual marcação fica, tudo, tu não tens um passo a passo tão bem claro ali, visualmente claro, tu és obrigado a te forçar a enxergar as cores do degradê. E isso para treino é fantástico. Outro detalhe que também ajuda bastante quem faz de cima para baixo é que tu vais conseguir manter a estrutura. Como assim, Felipe? Se eu já determinei qual é o pente que está aqui em cima, não tem risco depois, na continuidade do degradê, eu passar demais e ele desestruturar.
Então quem faz de cima para baixo raramente erra estrutura. E quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito chato com estrutura. Para mim, estrutura é a melhor coisa que existe no corte de cabelo e é o que fideliza o corte para o cliente. Beleza? Então estrutura é algo que é um ponto positivo nesse método de cima para baixo. Tá, beleza, só falasse ponto positivo. E qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que quando tu tá fazendo de cima para baixo, tu pode te perder um pouco e não acertar o tipo de degradê que tu estavas querendo fazer. Vou te explicar. Digamos que tu começou a fazer um corte e a tua ideia era fazer um mid fade, ou seja, a zero aqui na metade. Quando tu começa a fazer, tu vai descendo, descendo, descendo e de repente tu vê, caramba, eu tô lá embaixo. Então eu acabei me perdendo no tipo. Ao invés de fazer um mid, eu acabei fazendo um low fade. Então acertar essa distribuição é um pouquinho mais difícil, beleza? Agora a gente tem um degradê que ele é de baixo para cima. O degradê de baixo para cima, ele é muito bom porque tu sabe exatamente do ponto que tu vais partir. Então se tu define que, cara, eu vou fazer um mid fade, beleza? Então tu vai fazer um mid fade porque tu já começou naquele ponto. Vou fazer um high fade ou vou fazer um low fade. De qualquer forma, tu sempre vai acertar. Outro ponto que é bem positivo é que o degradê de baixo para cima, ele é muito marcado. Tipo, é um processo visualmente muito fácil de entender. Então, rapidamente tu vais pegar e tu vais entender, porque a gente depende de marcações. Então, quando tu marca com a zero, marcou com a zero. Aí depois tu bota a alavanca para baixo, tu cria uma marcação em cima e tem aquela marcação embaixo para tirar. Então, é um método que é tão passo a passo, tão certinho, que com o tempo, quando tu pegar esse passo a passo e tu tomar o cuidado com todos os detalhezinhos, ele é muito fácil de acertar, né? Porque tem as marcações e essas marcações te apoiam para fazer um bom degradê. O problema é que tu podes te perder na estrutura. Como tu estás fazendo de baixo para cima, se tu não entendeu ainda realmente qual é a diferença, né, quais são as cartelas, qual é a cartela de cor que existe nesse degradê, tu podes acabar passando demais, indo muito para cima e ao invés de, por exemplo, a 2 vir aqui na lateral, ela veio aqui. Então a gente acaba perdendo a estrutura. Então a gente tem 2 aí que são bem interessantes. Felipe, qual que tu acha melhor eu fazer? Cara, não tem como definir, tá? Depende o que tu queres. Tu queres entender as cores, enxergar? Então vai de cima para baixo. Ah, Felipe, eu gostaria de trabalhar só com as marcações e ter um processo muito bem definido. Então vai de baixo para cima. Eu sugiro tu arriscar os 2. Sabe? Tenta os 2 e vê o que acontece. Talvez tu consiga identificar um aí. Porém, eu consigo te dar uma dica extra, uma dica a mais. De a gente pegar um tipo de degradê que tu consegue só ter pontos positivos. Como assim, Felipe? Me revela isso daí. É o seguinte, quando tu vais fazer um degradê, tu podes pegar os 2 e juntar. Como assim? Tu podes pegar ele de cima para baixo, ou seja, começa o teu corte de cima para baixo, porque tu vais limitar o quanto que tu vais fazer, até onde tu vais ir, e antes de começar o degradê, tu marca embaixo, marca na zero, porque eu tenho o limite superior e eu tenho o limite inferior. Aí tu escolhe se tu vai fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Se tu começar de baixo para cima, tu já está enxergando qual é o limite superior. Então a chance de errar ela é menor. Se tu vais fazer de cima para baixo, tu já sabe até onde tu deves ir para acertar o tipo de degradê. Fica muito mais tranquilo. Quando eu trabalho dessa forma, eu particularmente prefiro que tu comece trabalhando de cima para baixo. Porque quando a gente entende e começa a enxergar as cores do degradê, o nosso degradê melhora muito. Porque quando tu faz um degradê, não é simplesmente passar pelo processo. Quando a gente faz todo o processo, aquele processo burocrático de eu faço um, depois faço outro, depois faço outro, depois faço outro, esse processo ele deixa o degradê bruto. Todo degradê precisa ter uma lapidação para que ele fique perfeito. Sabe por que a gente precisa lapidar? Porque o cabelo do ser humano ele não é igual. Ou seja, cada região tem uma distribuição de fio perfeita. Não. Vai ter uma região onde tem menos cabelo, vai ter uma região onde tem mais, vai ter um buraquinho aqui, vai ter um buraco maior ali. Então, esse tipo de situação faz com que o teu degradê ele tenha tonalidades diferentes. Por mais que todo o teu processo ele tenha sido feito perfeitamente, se tu não se dá conta, se tu não enxergar de, cara, ali tá um pouquinho marcado, mas pô, eu fiz todo o processo exatamente igual. Mas é porque ali tem uma densidade um pouco maior. E quando tu estás com o teu olhar treinado, tu vais fazer todo o processo, independente do que tu vais começar aí, e depois que tu fizer todo o processo, tu vais trazer e vais começar a lapidar ele. Melhor aqui, melhor ali, e vai trazendo até que tu encontre o degradê perfeito. Cara, é muito raro tu fazer um degradê no passo a passo de fez isso, 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 isso,
isso, e ficou lindo. Não vai acontecer. Vai acontecer em vídeo de propaganda, de marketing, enfim, que só mostram as coisas legais. A realidade mesmo é que tu vais fazer todo o degradê e na hora que tu voltar, tu precisa lapidar. Muita gente olha, faz o degradê e, cara, não consigo acertar meu degradê. Mas é claro, faltou lapidar. Como é que tu vai trabalhar naquela região que tem um pouco mais de densidade? Às vezes, naquela faixa onde tem uma densidade maior, tu foi com pente 1, mas tu deverias naquela região e só naquele ponto ir com pente meio. Ah, Felipe, mas eu tô na faixa do pente 1. Não importa, degradê é cor. Tu sabe que o pente 1 deu essa tonalidade um pouco mais escuro para aquela região. Então, baixa um pente e vai naquele ponto para que aquele ponto dê uma tonalidade um pouquinho menor. Então, a gente tem que fazer toda a lapidação. Tem algumas coisas que eu tenho um pouco de receio quando as pessoas me perguntam. É o seguinte, Felipe, eu posso fazer um degradê no pente corrido? Tem gente que gosta de fazer o degradê no pente corrido o cabelo inteiro. Eu já fiz um aqui no canal, mas, cara, é só pra te mostrar. Não vai fazer no teu dia a dia. O bicho vai pegar, né? Então isso aí, fora de questão. Outra pergunta referente ao pente corrido. Felipe, eu posso fazer um degradê no pente corrido, mas só para finalizar um pedacinho aqui? Eu sou acostumado, sabe? O último detalhe eu faço no pente corrido. Vamos parar para pensar junto? Eu falo isso várias vezes. O que é o pente corrido? Para quem não sabe, o pente corrido é quando vem o pente aqui, ó, e a tesoura atrás. O pente corrido nada mais é do que pente e tesoura, certo? Eu tenho um pente e eu tenho uma lâmina atrás. O que é a máquina? Eu tenho um pente e eu tenho a lâmina atrás. Então eles têm o mesmo processo de corte, exatamente igual. A diferença é que a máquina consegue ir muito mais rápido e a tesoura depende do quanto que tu consegue na velocidade. Não dá para comparar uma máquina, né, com a gente, não tem como. A diferença mesmo deles na questão de dinâmica é que o pente corrido ele é independente. Por exemplo, eu estou com o pente na mão esquerda e a tesoura na mão direita. Se eu fizer isso aqui, ó, o pente foi, mas a tesoura ficou. Agora, se eu tenho uma máquina onde está o pente e a lâmina, se eu fizer isso daqui, foi todo mundo, foi todo mundo, foi todo mundo. Então, a única diferença deles é essa dinâmica. Mas, basicamente, o processo de corte é exatamente a mesma coisa. Então, cara, não tem necessidade de tu fazer um pente corrido para conectar. Tá perdendo tempo. Tu não quer cortar um pouco mais rápido? Faz esse processo com a máquina. Quando tu distribuir muito bem a força na hora do pente, tu vais conseguir ajustar e fazer o degradê da forma correta. Tranquilo? Situações que tu podes utilizar o pente corrido que eu acho muito bacana. Tesoura dentada. Tu já percebeu que alguns degradês tu vais fazer e essa região aqui da frente tem um lado que fica um pouquinho mais claro, às vezes fica um pouquinho mais escuro e se tu passa a máquina, tira tudo e fica tudo claro? O que acontece é que aquela região ela é tão sensível e quando tu passa a máquina é demais. É exagerado e tira tudo de uma vez só. Então tu não consegue ter um controle tão apurado. Agora, quando tu faz com a tesoura dentada é o quê? Ela corta um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Basicamente, ela corta 50%. Então, ao invés de eu dar um passo largo, que seria a máquina, eu daria meio passo, que seria a tesoura dentada. Então, o meio passo com a tesoura dentada facilita demais, entende? Então, tu consegue ir em situações delicadas, pontualmente, com a tesoura dentada, pum! Resolveu ali a situação. Aí sim, aí eu tô de acordo. Agora, fazer o processo inteiro, né, desgastante, com a tesoura dentada, com a tesoura de corte, isso pode ser um problema e isso eu realmente não indico pra ti. O degradê é o tipo de técnica que tu precisa de um pouquinho de tempo, sabe? Dar aquela respirada e aprender, porque muitas vezes vai acontecer de tu estás acertando o degradê e quando tu vê que, caramba, eu tô acertando o degradê, tá ficando maravilhoso. Aí começa a te bater aquela preocupação, não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, e de repente tu erra, e tu, nossa. Então, além de tudo isso, tu ainda te sente pressionado em acertar o degradê. Ele demora um pouquinho para tu aprender, mas quando tu aprende, tu fica te perguntando, como é que eu não sabia isso antes? Sabe, é um processo tão bem definido que tu vais conseguir tranquilamente. Não tenta fazer o degradê de forma intuitiva, não tenta. Tem milhares de técnicas hoje para tu aprender. Para que tu vais tentar aprender sozinho, intuitivamente? Desculpa, mas é ser burro, é de verdade, é ser burro. De tu tentar, não, eu vou tentar sozinho aqui, eu vou descobrir o que é. Cara, já tem técnica para tudo. Adianta o teu trabalho, vai lá, aprende aquele processo e segue aquele processo e aprende a cortar cabelo, beleza? O degradê hoje é fundamental no mundo da barbearia. Não tem como tu entrar no mundo da barbearia sem saber fazer um degradê, porque é bem provável que quando tu estiver trabalhando para os outros ou abrir uma barbearia, o primeiro cliente ele seja um degradê, porque está muito comum aí no mundo da barbearia, né? Os clientes geralmente pedem muito sobre isso. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais essa relação do degradê, quais são os melhores métodos para a gente trabalhar, que degradê é cor, que precisa de processo. Isso é super importante que vocês
tenham muito bem dominados para que vocês consigam despontar aí no mundo da barbearia, beleza? O barbeiro que domina muito bem o degradê, ele consegue se diferenciar demais. Ah, Felipe, mas o quanto que eu preciso dominar o degradê? Existe uma outra questão aqui também, que às vezes tu te sente pressionado em fazer um degradê de uma postagem de Instagram. Cara, o Felipe fez altos degradê lá, olha só a foto que ele postou, cara, sensacional. Às vezes aquele degradê, para ficar tão perfeito, tão ajustado, eu tenho que ser, sabe, milimétrico. Pô, tem esse fiozinho aqui, deixa eu tirar só esse fiozinho. Isso no dia a dia não vai acontecer, porque eu levo 2 horas, 2 horas e meia para fazer um corte realmente impecável e absolutamente impecável. Mas esse tipo de trabalho é de barbeiro para barbeiro, não é para o cliente. Cara, o cliente não enxerga, sabe? O cliente vai chegar no momento que ele vai te perguntar assim, cara, o que você está fazendo? Eu não estou enxergando mais nada. É isso que vai acontecer. Então, não te cobra fazer um corte degradê desses que a gente vê aí em Instagram. Não te cobra, porque no dia a dia não vai acontecer. E se acontecer isso na tua barbearia, no teu dia a dia, frequentemente, é bem provável que tu esteja demorando demais no corte e tu esteja perdendo dinheiro para isso. Ah, Felipe, pô, eu levo 1h30 no degradê. Beleza, se tu levar 1h30 e essa for a tua pegada como profissional, de demorar mesmo, pô, eu levo 1 hora, esse é o meu processo de corte. Beleza, mas cobra por 1 hora, não cobra por meia. Porque geralmente o pessoal cobra R$20 o corte. Aí o degradê demora 1 hora. Não, peraí, mas daí a tua hora tá ficando muito barata? Não tá se cobrando aquele corte que tu faz meia hora por R$20? Então nessa ocasião o teu corte é R$40 a hora. E o teu degradê ficou tão maravilhoso, um trabalho que levou 1 hora, por que tá cobrando só 20? Cobra 40, não é? O cara não quer aquele absoluto perfeito? Então pensa aí em horas trabalhadas, tá? Quando tu for fazer um degradê. Se tu quiser entregar aqueles resultados de Instagram, é 1h30, 2 horas, uma coisa surreal, e tu precisa cobrar por isso e tens que ver se é essa a tua pegada como barbeiro. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo aqui tenha feito um pouquinho de diferença. Desculpa o eco, né? Tô gravando de casa, então sabe como é que é. Essa situação a gente tem que se adaptar. Eu não quero deixar vocês sem conteúdo, certo? Vale lembrar também que a gente está fazendo 2 lives por dia de segunda a sexta. Deixa eu relembrar aqui, tá? Segunda de manhã, lá no Instagram, às 9h32. Segunda à tarde, às 3h30 da tarde, Educa Barber. Eu pego um corte, estudo junto com vocês têm a oportunidade de perguntar para mim e tal. Terça-feira de manhã, inclusive eu estou gravando numa terça, também tem o De Frente com o Felipe lá no Instagram às 9h32. Na verdade, esse De Frente com o Felipe é de segunda a sexta às 9h32 lá no Instagram. E hoje à noite, né, esse vídeo não vai hoje para ti, mas eu estou gravando na terça-feira à noite, às 9h da noite, é o projeto 5/5, onde eu trago conteúdo para que tu consiga virar um barbeiro 5/5 para ganhar mais de R$5.000 por mês. Essa é a ideia. Na quarta-feira tem o de manhã, que eu já falei pra ti, e tem à tarde, que é avaliando corte de cabelo. Pessoal, posta corte de cabelo e eu avalio, mas esse é lá pra minha comunidade, pros meus alunos, beleza? Não é aberto. Daí eu tenho na quinta-feira, de manhã, novamente, tem a live no Instagram, e à noite a gente tem o De Frente com o Felipe, mais no YouTube, voltado mais pra galera que quer iniciar nesse mundo da barbearia, como é que eu faço pra sair do zero e começar a viver de barbearia. E na sexta-feira, também de manhã, a gente tem às 9h32 e sexta-feira à tarde eu criei o projeto Sonho Barber. Muito mais por esse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de que vocês compartilhassem comigo qual é o sonho de vocês, o que vocês desejam para a vida de vocês, sabe? Cara, eu quero montar uma barbearia, e que barbearia é? E tu me contar qual é o teu sonho para que eu consiga te apoiar e te dar algumas dicas e que todo mundo que esteja assistindo essa live também consiga te apoiar. É um momento de muita positividade, todo mundo se ajudando, acho que a gente nunca precisou tanto. Por isso, a gente trouxe o Sonho Barber. Eu espero que tu goste, eu espero que tu participe dessas lives aí, que eu vou estar me esforçando bastante, só cuidar um pouquinho com a voz, que vou ficar sem voz, né? Tem todos os vídeos que eu tenho que gravar ainda, tô tomando um pouquinho de cuidado. A salinha aqui é um pouquinho menor, então dá um pouco mais de eco, eu nem posso falar muito alto, eu sou um cara que gosto de berrar e tal, não sei o quê. Então, tô falando um pouquinho mais baixo, que vai ser até melhor pra mim. Tudo deu certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês curtam todos esses conteúdos, sigam firmes, sigam estudando, cara, e vamos com tudo, vamos sair dessa muito, muito melhores do jeito que a gente começou. Um grande abraço e até os próximos vídeos.